Obrigado por estarem aqui presentes. Vamos agora dar início ao nosso evento, Responsabilidade Ambiental, Desafios Estratégicos. Connosco temos a nossa convidada Alice Gato, ativista ambiental e em representação da greve climática estudantil portuguesa, Manuel Pereira, professor catedrático de Energias Renováveis na Universidade de Évora, em representação da Ecozoic, e Nelson Peralta, biólogo e deputado à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda. Cada um dos nossos oradores e a nossa oradora terá 10 minutos para responder a cada pergunta colocada por mim, fazendo um total de 20 minutos para cada um. A ordem definida será Alice Gata em primeiro lugar, com a vertente ativista, seguida do Manuel Pereira, que complementará com uma perspectiva mais pedagógica e científica, e o Nelson Peralta, que fará a ponte entre ambas as intervenções, somando a componente política. Numa segunda parte, iremos abrir as perguntas ao público para que quem nos esteja a assistir possa esclarecer dúvidas e desenvolver alguns assuntos que queira verem abordados. Queria pedir ao público que fosse colocando as questões à medida que os oradores vão intervindo, identificando-os, as quais serão respondidas após as suas intervenções, que terá um total de 30 minutos. Queria agradecer agora diretamente à Alice, ao Manuel e ao Nelson por terem aceitado este convite e estarem aqui presentes, e pedir-vos também que tentem respeitar ao máximo o tempo estipulado. Vamos agora começar com a Alice, pelo contributo mais ativista. Olá Alice, boa tarde. Quais são as reivindicações da greve para travar o ecocídio e atingir a neutralidade carbónica? Olá, boa tarde. Primeiro, obrigada por terem convidado a greve e parabéns por estarem a realizar estes eventos que são tão importantes em alturas de confinamento. Começando a responder à tua pergunta, Ricardo. Em primeiro lugar, acho que era bom clarificar algumas coisas, alguns conceitos dentro da pergunta em si. Portanto, em primeiro lugar, neutralidade carbónica, quando falamos de neutralidade carbónica, acho que era importante reforçar que estamos a falar até 2030, para conseguirmos prevenir ficarmos abaixo de um aumento de 1,5 graus Celsius de temperatura em relação aos níveis pré-industriais. E também referir que não existe neutralidade carbónica até 2030 sem cortarmos em Portugal cerca de 70% das nossas emissões nacionais para conseguirmos responder a critérios de justiça entre Norte e Sul global. Também já vou falar um bocadinho mais sobre isso a seguir. Depois, quando falamos sobre ecocídio, queria também salientar que nós, quando dizemos salvar o planeta, estamos também a falar sobre salvar a espécie humana. Portanto, queremos salvar as pessoas e isso só pode ser feito tendo em conta uma perspectiva de justiça climática. E dentro desta perspectiva de justiça climática, as diversas componentes, entre as quais uma transição justa, sobre a qual também já vou falar um bocadinho mais, mas assim por alto é a requalificação de trabalhadores que neste momento estão a trabalhar em setores poluentes, mas também ter em conta as pessoas que mais estão a ser afetadas pela crise climática neste momento. A justiça climática tem também de ter em conta a dívida histórica e ecológica que países do Norte global têm para com países do Sul global, sendo que os países do Norte global foram os que mais emitiram gases de efeito de estufa e os países do Sul global são os que mais estão a sofrer as consequências neste momento, devido a desigualdades socioeconómicas, mas também a condições geográficas. E também temos de ter em conta que não conseguimos ter uma verdadeira componente de justiça climática sem termos a vida e o cuidado com a vida dentro do centro da nossa economia e dentro do centro da nossa sociedade. E, por favor, se eu estiver a falar muito rápido, diz-me, porque eu tenho a tendência a falar rápido quando fico nervosa. Sobre exigências, acho que posso começar a falar sobre algumas exigências que nós temos para a próxima greve, que vai ser no dia 19 de março, está a ser convocada internacionalmente pelo movimento Fridays for Future, ao qual a greve climática estudantil pertence, e vai acontecer em cerca de 17 localidades em Portugal, pelo menos por enquanto, pode ser que mais se juntem. Se quiserem saber mais, vejam também nas nossas redes sociais e no nosso site. E pronto, para saberem também o que é que vai acontecer em Lisboa, mas pronto, dando um bocadinho de teaser, vamos ter uma manifestação e vamos também ter uma concentração cultural que espero que seja muito gira e espero que vocês estejam lá presentes. Sobre reivindicações, temos por um lado parar o aumento das emissões, portanto nós sabemos que estamos em crise e mesmo assim continuamos a aumentar as emissões, portanto esta é a prioridade número 1 a nosso ver. Isto inclui o cancelamento de todos os projetos que aumentem as emissões, como a construção do aeroporto de Montijo, como a expansão do aeroporto da Portela e expansão de portos, como o de Sines, o de Setúbal e o de Leixões.
Também exigimos a revogação do decreto de lei que permite a exploração de combustíveis fósseis em Portugal. É inaceitável continuarmos a explorar combustíveis fósseis sabendo que estamos em crise. O fim do subsídio a estes mesmos combustíveis fósseis e o fim do investimento na aviação, que é o meio de transporte mais poluente. Depois temos outra componente que é cortar as emissões, portanto não só parar de emitir, mas cortar as emissões, e isto tem de começar a ser feito agora. Portanto, precisamos de encerrar as infraestruturas mais poluentes, garantindo que haja a proteção e requalificação dos trabalhadores, sobre a qual já falei um pouco há bocado. Desmantelar as indústrias petrolíferas, que têm uma responsabilidade direta não só nas emissões, mas também na militarização das zonas indígenas e na expulsão das comunidades locais dos países do sul global. O fim das dragagens no Rio Sado, que não só provocam graves danos nos ecossistemas, mas também servem para aumentar o Porto de Setúbal, que por si serve para aumentar as emissões também, e a rejeição de acordos de livre comércio, como é o caso, por exemplo, do Acordo do Mercosul, sobre o qual também temos uma campanha. E agora? Portanto, eu acho que muita gente que me está a ouvir deve estar a pensar que nós estamos um bocadinho aloados, mas pronto, óbvio que isto não chega, é preciso construir muito mais e fazer muito mais. Portanto, em primeiro lugar, queria salientar Empregos para o Clima, que é uma campanha que existe em Portugal desde 2015 e à qual a Greve Climática Estudantil pertence, mas muitas outras organizações também pertencem. E a campanha Empregos para o Clima começa com a noção de que as mudanças que nós temos de fazer são uma grande transformação e têm de acontecer nos próximos 5 anos. Portanto, estamos a falar de uma verdadeira transformação nos transportes, na alimentação, na produção, na agricultura, na energia e na floresta. E para isso são precisos centenas de milhares de novos empregos, só em Portugal, e centenas de milhões por todo o mundo. A campanha Empregos para o Clima atualizou recentemente o seu relatório, está em processo de atualização, e as estimativas são cerca de 200 a 250 mil novos postos de emprego em Portugal. Isto porque nós sabemos que a transição energética vai simultaneamente suprimir e criar novos postos de trabalho que serão necessários. E também tem em conta que as pessoas que estão agora empregadas em setores poluentes não podem ser essas pessoas a serem prejudicadas, não são essas pessoas que têm a culpa da crise climática, e não podem ficar desempregadas e com instabilidade laboral, reconhecendo que existe também uma crise no emprego. Portanto, queremos criar centenas de milhares de novos empregos para o clima no setor público e nos setores-chave que reduzam as emissões, como a energia, os transportes, etc. E temos de ter garantia de requalificação profissional e dar a prioridade ao emprego a estes mesmos trabalhadores. Pronto. Por outro lado, temos também a questão de mais ferrovia. Portanto, quando dizemos menos aviação, também temos a outra componente de mais ferrovia, portanto, expandir a ferrovia nacional e a ferrovia internacional para que as pessoas e as mercadorias possam ser transportadas de forma mais ecológica e segura, e também promovendo a coesão territorial de Portugal, que sabemos que temos uma grande crise nesse sentido. Também queremos melhorar a rede de transportes públicos em todo o território, tornando-nos eletrificados, acessíveis e gratuitos, de modo a haver um abandono progressivo do transporte individual. Por outro lado, queremos também criar um novo plano habitacional, e aqui também podemos fazer um paralelo interessante com a crise do coronavírus, onde o acesso à habitação seja garantido a toda a população, independentemente do seu estatuto socioeconómico. Portanto, havia muito aquela conversa no início da quarentena sobre as pessoas ficarem em casa, mas na verdade nós sabemos que nem todas as pessoas têm casa para onde ficar, nem todas as pessoas têm acesso a habitação de qualidade, e a habitação de qualidade também é uma coisa que vai ser extremamente necessária para nos protegermos da crise climática. Queremos um verdadeiro plano de eficiência energética e de descontaminação dos edifícios públicos, e isto aqui é uma coisa onde as próprias instituições de ensino também podem trabalhar nesse sentido, também podem ter mais sobre a campanha de transição energética justa nas escolas. E por outro lado, também temos de defender a floresta, defender a agricultura, portanto criar um novo plano nacional florestal e agrícola que seja fundamentado na agroecologia e na permacultura, reduzindo a agricultura e a pecuária intensivas também são uma grande fonte de emissões, e beneficiando a produção local, o que também gerará mais emprego, e incentivar projetos benéficos às zonas rurais e adequar as áreas florestais nacionais às condições climáticas não só atuais como também futuras, apostando na diversificação de espécies e na promoção de árvores autóctones, numa perspectiva de aumento de resiliência face a incêndios e a diversificação de usos florestais nas áreas rurais. Por último, também temos algumas reivindicações sobre a educação, onde
nomeadamente tornar o estudo das alterações climáticas e ecologia parte do currículo obrigatório em todas as disciplinas de aprendizagem essencial em todas as escolas. E acho que essas são as reivindicações mais gerais para a greve 19 de março. Não sei quanto tempo ao certo é que falei, portanto também podes ir alertando sobre isso se quiseres. Ainda estás dentro do tempo, não te preocupes. Okay. Segunda questão, então como é que avaliarias, peço desculpa, a atualidade marcada pelas alterações climáticas e o acolhimento das reivindicações pela justiça ambiental, muitas delas as que tu mencionaste, pelas forças políticas? O que é que ainda falta fazer? Eu gosto muito desta pergunta. Então, eu acho que nós temos que começar com alguns factos. Portanto, a nossa casa continua a arder. A nossa casa nunca deixou de arder e a nossa casa está a arder com mais chamas do que nunca. Portanto, a crise climática já cá está, não é uma coisa. Nós não falamos sobre travar a crise climática, não estamos a falar sobre um futuro hipotético, estamos a falar sobre salvar as nossas vidas no presente. Portanto, 2020 foi o ano mais quente desde que há registros meteorológicos. No verão de 2019 vimos incêndios devastadores na Amazónia. Em janeiro de 2020 vimos ondas de calor, secas e incêndios também muito fortes na Austrália. Em julho de 2020 foram registados 51 graus em Bagdá, no Iraque. Em agosto de 2020 foram registados 55 graus na Califórnia. E agora temos este caso mais recente no Texas, nos Estados Unidos, onde 38 pessoas desde a semana passada morreram em todo o país por causa de tempestades de inverno ou de efeitos do frio desde a semana passada, e isto também está muito relacionado com a falta de eficiência energética dentro dos edifícios. Outra coisa que nós sabemos é que a crise climática vai exacerbar todas as outras crises se não for travada a tempo. Portanto, a crise climática, como eu já disse, vai afetar desproporcionalmente as pessoas que já vivem discriminadas dentro da nossa sociedade, e nós não podemos deixar que sejam as mesmas pessoas de sempre a pagar por uma crise que não cometeram. Portanto, não podemos deixar que sejam os grupos mais vulneráveis da sociedade, que muitas vezes não têm acesso a serviços públicos de qualidade para se protegerem, não tendo direitos que nós consideramos básicos garantidos. E isto aqui também se pode fazer um novo paralelo à crise pandémica, e à forma como resolver a crise climática também pode ser uma forma de criarmos um futuro mais seguro para nos protegermos de muitas outras crises que possam vir aí. Portanto, novamente, para sermos justos com as metas entre países ricos e mais pobres, Portugal precisa cortar cerca de 70% das suas emissões até 2030. Isto são contas do Paris Equity Check, já agora para quem estiver curioso. E, por último, temos de ter em conta que a justiça climática encara as alterações climáticas como um problema político complexo de justiça social, onde é preciso incluir toda a gente. Posto isto, nenhuma força política e institucional está a fazer o suficiente, sejam eles líderes mundiais, sejam eles instituições. Os governos e instituições adiam a ação climática com promessas vazias, mesmo sabendo que estamos em crise. Aliás, o slogan, assim dizendo, ou o título da próxima greve de 19 de março a nível internacional do Fridays for Future é No More Empty Promises, ou seja, não queremos mais promessas vazias. Isto porque 40 anos de políticas ambientais foram insuficientes, como vemos hoje. Todos os acordos internacionais feitos pelos países em cimeiras do clima têm sido insuficientes. Aliás, os atuais compromissos de redução dos gases com efeito de estufa que os países fizeram para cumprir o Acordo de Paris levariam a um aquecimento de cerca de 3,5 graus Celsius de aquecimento, o que é completamente absurdo. E como nos diz o Climate Clock, para quem não conhece o Climate Clock, se calhar conhecem aquela imagem que foi muito viral do Times Square sobre quanto tempo tínhamos, que foi, isto lá, pronto, no Times Square foi uma imagem mentira, que nos diz que se continuarmos com o mesmo padrão de emissões global, acho que o ano de referência que utilizam é 2018, em menos de 7 anos esgotamos o orçamento de carbono que nos permite não atingirmos os 1,5 graus Celsius de aquecimento. Agora, nós falamos dos 1,5 porque sabemos que se atingirmos os 1,5 vão começar a haver processos naturais que fogem do nosso controle, chamados mecanismos de retroalimentação positiva. Portanto, posto isto, agir sobre a ação climática não significa emitir, e é isto que está a acontecer. Continuam a ser aprovados projetos que aumentam emissões e a ação para cortar as emissões continua a ser completamente insuficiente. Para além disto, mesmo nas reivindicações que são atendidas, nomeadamente reivindicações que a greve teve, como o encerramento da central termoelétrica de Sines, que é completamente necessário, ou o encerramento da refinaria de Matosinhos,
nunca vem o pacote inteiro, ou seja, mesmo quando se encerram as infraestruturas, não há qualquer tipo de plano para requalificar estes trabalhadores e para um passo seguinte. Portanto, o que é que falta fazer? Falta-nos fazer tudo. Falta-nos tratar esta crise como uma crise, porque agora regressando um bocadinho a esta analogia da nossa casa está a arder, se a minha casa estivesse a arder agora, eu não podia esperar 10, 20 ou 30 anos para ir pegar nos extintores e apagar o fogo. Portanto, nós temos que começar a agir agora. E se nós continuarmos nesta trajetória de aumento das emissões de gases com efeito de estufa, no dia 19 de março, quando será a próxima greve, nós teremos aproximadamente 6 anos e 287 dias até que seja impossível não ultrapassar os 1,5 graus Celsius de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais. Portanto, não podemos aceitar nem mais uma promessa vazia, nem de governos, nem de instituições, nem de CEOs, e não podemos esperar nem mais um minuto para pegar nos extintores. Portanto, só mais um facto engraçado, se nós utilizarmos como referência as emissões de 2010, e sabendo que as emissões até hoje só aumentaram desde 2010, Portugal aqueceria, se continuássemos com esse padrão de emissões, cerca de 4,1 graus Celsius. Portanto, não, nenhum governo está a fazer de todo o suficiente. Isto segundo o Paris Equity Check, novamente. Outra coisa que nos falta fazer, e isto também se aplica muito a ativistas e ao movimento, é parar de acreditar em super-heróis. Portanto, não há ninguém que nos vá salvar disto que não sejamos nós mesmas. Nós somos aquelas pessoas de quem nós estávamos à espera para resolver este problema. A justiça climática só pode ser atingida através de um plano real que seja construído pelo movimento por justiça climática, por todas as pessoas e para todas as pessoas. E pronto, e para isso nós precisamos de fazer muito mais pressões nas ruas, precisamos de fazer mais greves, precisamos de fazer mais ações, mas precisamos também de planos concretos como a campanha Empregos para o Clima ou como um projeto que vamos a lançar agora a nível internacional, de articulação internacional, que é o Acordo de Glasgow e que vai dar um novo rumo ao movimento por justiça climática, e pronto, e outras coisas. Obrigado, Alice, e obrigado à Greve Climática por trazer ou ampliar estas reivindicações para o debate público. Para complementar com a vertente científica, passamos agora para o professor Manuel. Olá, Manuel. Obrigado por estar aqui novamente. Qual a solução para os desafios postos pela Alice e enumerados pela Greve Climática e o papel das engenharias como as ambientais na sua resolução? Bom, em primeiro lugar, deixem-me agradecer-lhes o convite para estar aqui convosco a conversar sobre estas coisas. E a pergunta é muito difícil de responder, se eu tivesse uma resposta bem concreta e simples, se calhar a situação era muito melhor do que aquilo que ela é hoje. Na realidade, há uma série de instrumentos, um exemplo em Portugal são os seus planos, o PNEC, o Plano Nacional de Engenharia e Clima, o Roteiro Nacional de Carbono, e planos equivalentes que todos os países da União Europeia têm, mas como a Alice estava a dizer, as metas e o acordo, ou os acordos que se conseguiram para chegar ao Acordo de Paris, são hoje claramente vistas como insuficientes, não é? Nós precisávamos pelo menos de aumentar a redução de emissões, pelo menos em 80%, é o número mínimo que se, portanto, por cima dos limites das metas que já temos, mais 80%. E mesmo assim só chegaríamos aos 2 graus, garantíamos os 2 graus talvez, mas isto é a nível mundial e portanto a coisa não é nada simples. Portanto, o que falta, há uma série de instrumentos, há tecnologia para fazer as coisas, mas o que não há hoje ainda, como a Alice disse, e bem, é um sentido de urgência. Quer dizer, estas metas foram traçadas para, mesmo 2030, está a 10 anos de distância, não é? 2050 está a 30 anos de distância e, portanto, parece que ainda temos tempo. Vamos começar, vamos fazer, é preciso fazer qualquer coisa e vamos lá fazer qualquer coisa. Mas se não tivermos um sentido de urgência, nós acho que não vamos ser bem-sucedidos. Mas um ponto importante que eu acho que vale a pena compreender é este. Portanto, do ponto de vista da tecnologia, portanto, do avanço da ciência, que continuará a ter sempre que acontecer, e falarei um bocadinho mais disso à frente, mas portanto, é preciso compreender, nós temos tecnologias limpas para se substituir as tecnologias poluentes.
Mas não basta, a solução do problema não é simplesmente substituir umas tecnologias pelas outras. Se nós fizermos isso, não atingimos, resolvemos uma parte dos problemas, mas não atingimos a sustentabilidade. Porquê? Porque não resolvemos uma outra coisa que é muito importante resolver e que é o facto de nós vivermos numa sociedade capitalista e praticarmos um capitalismo que é um capitalismo cego, um capitalismo sem limites. Quer dizer, nós vivemos de uma forma que ela não é sustentável. Portanto, nós temos que, para além da questão tecnológica, e felizmente que temos recursos, como eu disse, que temos recursos, não, que temos tecnologia, nós temos que corrigir essa forma como encaramos o que é a noção do desenvolvimento. Não é? Portanto, o crescimento sem limites é uma coisa que não pode acontecer. Por outro lado, portanto, a sociedade, a economia em que vivemos, os mercados, também não podem continuar a serem estruturados e a funcionarem da maneira como funcionam. No caso da energia, é muito simples perceber isto, quer dizer, os mercados não estão nivelados, não é? As energias fósseis poluentes, elas são objeto de subsídios, não é? De vários tipos, a Alice referiu isso. Isso é inadmissível, quer dizer, não só temos que acabar, nós tínhamos que acabar com os combustíveis fósseis, não é? Para caminhar para a tal neutralidade carbónica, mas ainda estamos a subsidiá-los, quer dizer, não faz sentido. E depois falta, de facto, essa coisa muito importante que é internalizar no custo da energia convencional o custo dos impactos ambientais. Um exemplo interessante de uma situação que se está a passar em Portugal, ouviram todos falar com certeza dessa ideia que vai nesta direção da internalização dos custos e que é a ideia da taxa de 2 euros a aplicar às viagens em avião. De avião. É uma ideia que vai na boa direção, portanto, trata-se de penalizar uma utilização de combustível que tem impacto ambiental, está certo, mas se formos ver, estes 2 euros não é nada. Quer dizer, dá a impressão que não há ainda um sentido de urgência para fazer uma coisa destas. Porquê é que não é nada? Hoje, talvez um dos instrumentos mais poderosos que nós temos para chegar à neutralidade carbónica no futuro é começar a taxar o carbono, chamadas taxas ao carbono, não é? Hoje, o valor da taxa ao carbono anda na casa dos 25 euros, bom, alguns entre os 20 e os 30 dólares, portanto vamos dizer 25 euros, e isso é um valor muito baixo. Deveria ser, evidentemente, muito mais. A União Europeia fala em fazer subir este valor progressivamente, chegarmos a 50, eventualmente a 100 euros por tonelada de carbono, e isto é evidente que isto é uma excelente maneira de começar a penalizar a utilização dos combustíveis fósseis, mas deixem-me voltar à questão dos 2 euros por viagem. 2 euros por viagem, se nós fizermos contas aos 25 euros, que é hoje o valor da tonelada de carbono, nós devíamos taxar um voo de ida e volta a Paris, por exemplo, a 10 euros, não a 2. E se quiséssemos ir a Nova Iorque e voltar, devíamos taxar a 22,5 euros ou uma coisa assim. Portanto, nem sequer com o baixo valor de taxa de carbono que começa a ser aceito, ou que é aceito por muitos países na União Europeia e outros, nem sequer com esse valor nós conseguimos impor uma taxa de carbono para as viagens de avião que tenha que ver com isso, não é? É evidente que se a taxa de carbono custasse 50 euros ou até 100 euros, não é? Ir a Nova Iorque e voltar custava 100 em termos de impacto ambiental, e ir a Paris e voltar custaria 40. Quer dizer, começávamos a ter valores significativos capazes de por si só induzirem o comportamento que a Alice estava a falar há pouco. Quer dizer, nós precisamos de instrumentos que nos levem a pouco e pouco a ter um comportamento que é o comportamento que precisamos ter. No entanto, há alguns sinais que não vêm propriamente da política e que vêm da área financeira que são encorajantes.
por um lado, hoje, as empresas que fazem exploração exploração e produção de petróleo, têm hoje cada vez mais dificuldade em financiar as suas atividades, porque os financiadores tradicionais começam a achar que o petróleo é uma coisa do passado e que é interessante investir nas coisas do futuro e que tem um retorno, sobretudo porque também tem um retorno que é muito mais garantido e muito mais imediato. Portanto, isso é algo muito positivo, mas por outro lado começa-se a falar hoje de uma forma de estar no capitalismo tradicional, uma forma de estar diferente. Vocês com certeza que já ouviram falar naquilo que hoje se chama no stakeholder capitalism, o capitalismo dos stakeholders e não dos shareholders, que é onde estamos hoje. E os stakeholders quem são? As empresas têm aí os seus próprios funcionários, têm os seus acionistas, elas estão onde estão, portanto têm uma relação com o sítio onde se localizam, e portanto há uma série de gente e de interesses à volta da empresa que estão muito para lá daquilo que é a forma tradicional de olhar para as empresas através do seu capital e das suas ações. Fala-se em métricas como a chamada Stakeholder Capitalism Metric, quer dizer, o que é que as empresas estão a fazer para responderem aos stakeholders e não aos shareholders. Não é? Bom, isto para dizer que em termos, se quiserem ler sobre isso, podem ler, por exemplo, artigos do Sr. Klaus Schwab, não é? Do World Economic Forum, onde se começa a perceber que o mundo das finanças e o mundo das empresas começa a prestar atenção e começa a perceber que ele próprio tem que evoluir. No entanto, gostava de dar agora um exemplo técnico que mostra como é que se pode errar na maneira como estamos a atuar nesta questão de trazer as renováveis, por exemplo, de uma forma cada vez mais forte para a partilha da sua penetração naquilo que são as contribuições das várias formas de energia. Sabem todos que hoje, por exemplo, temos o fotovoltaico. Hoje é a maneira mais barata de produzir eletricidade, mais barata de todas as formas disponíveis de energia que existem hoje. Mais barata até que a hídrica, que tinha os recordes de ser a energia mais barata até aqui há pouco tempo. Mais barata que o carvão, claro, mais barata que o gás, mais barata que todas as outras. Bem, no entanto, na minha opinião, ela é barata demais. Não é preciso que ela custe tão pouco, porque ao custar tão pouco, ela está a admitir que na produção dos painéis solares, isto que eu vou dizer não é só em relação aos painéis solares, pode-se dizer também em relação a outras renováveis, à eólica, por exemplo, algumas componentes dos geradores eólicos, pode-se dizer, por exemplo, à grande questão do armazenamento de energia através de baterias, que estes custos que estão cada vez mais baixos, e no caso do fotovoltaico já são os custos mais baixos, não têm em conta os impactos ambientais que estão a resultar de uma exploração sem cuidado dos recursos que permitem produzir estes equipamentos. Estou a falar em concreto, por exemplo, da exploração dos metais raros, que em parte entram nos painéis fotovoltaicos, mas entram em componentes dos sistemas eólicos, entram no fabrico de baterias. Ora, isto porquê? Porque, no fundo, as empresas que estão a aparecer, a explorar e a propor estas tecnologias, estão a raciocinar precisamente da mesma maneira como as grandes empresas raciocinaram no passado, as grandes empresas de energia. Lucros máximos, a qualquer preço, sem considerações sobre o impacto ambiental. Portanto, não era preciso que o fotovoltaico fosse tão barato, podia ser um bocadinho mais caro, e esse sobrecusto cobrir aquilo que são impactos ambientais muito graves à escala da produção dos materiais que nós necessitamos para produzir estes equipamentos.
Portanto, vamos dizer, outra vez, como eu disse no princípio, temos tecnologia boa para substituir tecnologia poluente, má, mas não podemos fazê-lo da mesma forma, desenfreada e desregrada, de qualquer maneira, como fizemos no passado para as tecnologias a que hoje estamos habituados. Portanto, eu acho que essa é uma mensagem muito importante de perceber. Não sei, sobre a primeira pergunta eu acho que não adiantava para já muito mais. A segunda pergunta era o quê? Ricardo? Antes de mais, queria só relembrar aqueles que estão a assistir desde o início, aqueles que entraram agora, que podem ir colocando questões à medida que os nossos oradores falam, identificando-nos, por favor, por questões logísticas. E a segunda pergunta, então, é qual a importância da ciência no combate às alterações climáticas? A ciência é absolutamente fundamental em tudo, sempre. Como, aliás, por exemplo, neste momento da pandemia, nós estaríamos todos a caminhar para o cemitério se não tivéssemos a ciência a dizer-nos o que é preciso fazer e como. A ciência é fundamental aqui, em primeiro lugar, até para perceber o que é isto das alterações climáticas, não é? O que é que está a acontecer e para propor e para encontrar caminhos para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Mas depois é também fundamental para trazer as novas tecnologias que nós necessitamos para substituir as tecnologias antigas. E não é só na energia, não é? Em muitas outras atividades que nós necessitamos para a nossa vida de todos os dias, nós estamos a utilizar e a fazer coisas que têm que ser corrigidas e substituídas por outras formas de fazer. Não é? E, portanto, a ciência tem aqui um papel fundamental. E tem-se avançado de uma maneira extraordinária, mesmo sem ter havido, e isso também é um outro ponto importante, mesmo sem ter havido o nível de investimento no desenvolvimento científico que devia ter havido. Quer dizer, nestes últimos anos, conseguiram-se avanços muito importantes, mas com um investimento, a meu ver, muito curto. Portanto, imaginem o que é que nós poderíamos ter feito se tivéssemos investido mais do que aquilo que investimos. E, portanto, esse é um outro aspecto onde a política que trata destas coisas, eu espero depois ouvir o que é que o nosso orador seguinte dirá sobre isso, mas esse é um outro aspecto muito importante. Quer dizer, nós não podemos achar que, embora já tenhamos tecnologias que nos permitem resolver uma boa parte dos problemas que nos afligem, que nos vão afligir no futuro, nós podemos ir muito mais longe e procurar, ainda por cima, quer dizer, encontrar respostas sempre mais equilibradas e com menos impacto sobre o ambiente. No fundo, nós precisamos de do avanço da ciência para nos ajudar a resolver dois aspectos muito importantes. O primeiro é esse que vivemos neste planeta onde os recursos que utilizamos normalmente para fazer coisas são finitos. Quer dizer, há uma série de coisas que nós dependemos hoje e que é manifesto que não vão durar sempre. E nós temos que gerir isso da melhor maneira. Não é? E precisamos, portanto, da ciência e da tecnologia para fazer isso. E a outra coisa muito importante é que a natureza, a capacidade que a natureza tem para recuperar das asneiras que nós fazemos, quer dizer, dos impactos que nós temos sobre ela, essa capacidade também é uma capacidade finita. Ela não consegue resolver tudo. A natureza tem mecanismos que a pouco e pouco vai resolvendo, vai reagindo e vai resolvendo as coisas. Mas a capacidade que ela tem de fazer isso a uma escala de tempo que nos seja útil também é curta. Bom, e, portanto, quer dizer, a ciência é que nos ajuda a perceber isso e a encontrar soluções para resolver isso. Portanto, como eu dizia há bocadinho, nós temos que caminhar para uma noção de desenvolvimento que é uma noção de desenvolvimento sustentável. Portanto, uma gestão equilibrada dos recursos que nos permita deixar recursos para as gerações que vêm a seguir a nós. Não é? E isso passa por encontrar
e gerir equilíbrios, e não a situação em que estamos hoje, que é uma situação de profundo desequilíbrio. Quer dizer, o crescimento sem limites é desequilibrante. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de passar a viver num modo em que privilegiamos os equilíbrios. Bom, e mais uma vez, aí a ciência é que é capaz de nos ajudar. Podemos discutir, talvez depois com perguntas concretas, o que é que, quer dizer, que caminhos. Falar de energia, é evidente que estamos a falar de energias renováveis, não é? Na minha opinião, o nuclear não é a solução, não é uma solução sustentável e não é uma solução para os próximos 20 anos ou 30, se quiséssemos que ele fizesse alguma coisa. Mas podemos discutir isso depois, se quiserem, mais em pormenor. Mas, portanto, as energias renováveis, nas questões de energia, todas as energias renováveis, aquelas que já são hoje, que estão no mercado, mas outras que poderão vir a estar no futuro, são uma contribuição muito importante para os próximos anos, mas depois temos que encarar outras coisas, quer dizer, a maneira como fazemos a agricultura, a maneira como isto tem que ver com coisas ligadas à forma como nos alimentamos, por exemplo, as questões ligadas à utilização dos plásticos, as questões ligadas as oportunidades que são trazidas por uma coisa que se fala muito hoje e sobre a qual se ouve dizer muitos disparates, mas que é realmente, na minha opinião, muito importante, que é a possibilidade de produzirmos hidrogénio, o chamado hidrogénio verde. Podemos conversar sobre isso também, se quiserem, um bocadinho. Mas, portanto, há aqui uma quantidade muito grande de oportunidades para a ciência, para a tecnologia contribuírem. Mas a Clara Alice também falava há bocadinho nas questões ligadas à suficiência energética e à eficiência energética, e essas questões têm que ver com uma mudança de cultura. Quer dizer, o que nós precisamos é de estar neste mundo de uma forma diferente, como aquela que temos estado nos últimos anos, caminhar para o desenvolvimento sustentável, perceber que não podemos efetivamente continuar a viajar de uma maneira tonta, como ela dizia, fazer mais aeroportos em vez de substituir os aviões pelos comboios elétricos e coisas desse estilo. Portanto, mas são coisas que têm que ver connosco. Quer dizer, nós somos uma parte importantíssima do problema que estamos a falar e, portanto, temos que ser uma parte fundamental da solução. E para sermos parte da solução, nós temos, evidentemente, que ter uma atitude, uma compreensão das coisas e uma atitude que é uma atitude de uma cultura diferente. E isso é muito difícil de conseguir, e é preciso boas políticas, mas é preciso que todos nós, os cidadãos, quer dizer, nós também temos a tendência a dizer, precisamos de uma política diferente e os políticos que resolvam. Mas a Alice diz muito bem, não, nós é que temos que resolver. Nós somos parte desta coisa e nós é que temos que com a nossa maneira de viver, sermos parte da solução disto. A boa novidade é que temos ciência. Temos ciência e devemos vir a desenvolver e a ter cada vez mais no futuro. E isso é sempre... essa é uma luz que está bem no fundo do lado do túnel, que diz, não, a gente vai conseguir resolver esta coisa. Não é? E eu não sei se alguma vez pensaram que a Alice estava um bocadinho a dizer isso, mas para mim uma das coisas que é evidente que vão acontecer, e se calhar muito mais cedo do que nós imaginamos, é que se não fizermos nada e o aquecimento global for para a casa dos 3 ou 4 graus Celsius, a zona, mas mesmo se tivermos só 2 graus Celsius, na zona do Mediterrâneo, em volta de todo o Mediterrâneo, nós vamos poder ter, porque quando se fala em 2 graus ou 3, é a média do mundo inteiro, não é? Mas zonas diferentes do nosso planeta vão ter aumentos de temperatura diferentes. E uma zona que vai ser particularmente afetada é aquela em que vivemos, o chamado Mediterrâneo. Não é? E se imaginem que mais 3 graus ou 3 graus e meio, o
Médio Oriente, e o Norte da África, mas sobretudo o Médio Oriente, deixam de ter água para a vida. Quer dizer, eles precisariam muito mais água do que aquela que vão ter. E são 100 milhões de pessoas, números redondos. Para onde é que acham que eles vão? Para onde é que eles vão? Não vão poder viver ali mais. E eles vão emigrar. E vão emigrar não é o sítio mais evidente, é acima de nós, para a Europa, ou para as regiões mais da Ásia do Norte. Quer dizer, nós estamos muito preocupados com 1 milhão de imigrantes, com uma coisa assim, que é um problema absolutamente ridículo e menor ao pé do que será uma invasão de 100 milhões de pessoas um dia destes, não é? E isso vai acontecer mesmo, e não nos vai servir para nada quem está a falar destas coisas como nós estamos a falar hoje, dizer, viram, nós não dizíamos que isto ia acontecer, e agora? Não serve para nada. Nem sequer podemos racionar isso. A única coisa que nós temos que fazer é ter o sentido de urgência de que a Alice estava a falar e procurar que esse sentido de urgência nos leve, de facto, a mudar. Porque senão não auguro nada de bom àquilo que nos vai acontecer. Obrigado, Manuel, pelo teu contributo. Falas de questões muito importantes e é quase um sacrilégio tão pouco tempo para falar sobre elas, mas já voltamos aqui no final com as questões do público e podemos alargar um bocadinho mais o tempo. Sim, agora, eu posso nessa altura talvez responder a questões mais técnicas, porque falar de tecnologia ou de ciência sem ter qualquer coisa mais concreta para comentar, sem comentar em concreto, o tema é tão vasto que não consigo dizer muito mais do que aquilo que já disse. Claro, claro. Agora, passando para o Nelson, no seguimento do que a Alice e o professor Manuel disseram, um dos tratados que mais já ouvimos falar é o Tratado de Paris. Fala-nos um pouco desse tratado, como qualificarias o seu cumprimento pelos Estados ratificantes? É um mito ou é uma realidade? Está a ser cumprida? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Este, de facto, é um tema urgente e central na nossa sociedade. Os jovens da greve climática, felizmente, têm metido isto no centro da agenda mediática. Infelizmente, pelas questões da pandemia, muito tem sido da agenda mediática, mesmo assim, fica uma palavra de apreço. E junto com as críticas ao capitalismo, se bem que, porventura, com soluções diferentes, que o professor Manuel Colares aqui nos trouxe. Sobre a questão concreta, se o Acordo de Paris está a ser cumprido ou não. Os Mythbusters, não sei se vocês conhecem essa série, diriam que não, é um mito. E posso explicar porquê. O principal objetivo do Acordo de Paris é garantir que as emissões que as emissões reduzem o mais rápido possível para ter um resultado concreto, que a temperatura fique abaixo dos 2 graus Celsius, muito abaixo, e de preferência no 1,5 graus Celsius quando comparado com níveis pré-industriais. E aquilo que nós percebemos é que os últimos anos, já depois do Acordo de Paris, foram os mais quentes de sempre, mas mesmo assim, obviamente, os efeitos não são assim tão rápidos. Mas este ano que nós estamos a viver, aliás, o ano passado, 2020, foi um ano onde houve uma grande paragem industrial, uma grande paragem das deslocações por causa da pandemia. E, portanto, as emissões reduziram bastante. E se nós olharmos para essa grande transformação na nossa vida que ocorreu o ano passado, tanto confinamento, tanto dias de fábricas paradas, tantos navios que não cruzaram os oceanos, tudo isso contará em 2050 com 0,01 graus Celsius a menos. Portanto, a tarefa que nós estamos a falar da urgência e da tarefa gigante que nós temos é isto. O ano passado, a redução de gases com efeito de estufa do ano passado é uma gota d'água no oceano. E o que nós percebemos é que, primeiro, se o Acordo de Paris fosse cumprido, muito dificilmente o seu objetivo era cumprido. Porque as estimativas dizem que com os compromissos do Acordo de Paris conseguiríamos limitar o aumento da temperatura em 2,6 graus Celsius. Mas o problema é que nem sequer isso está a ser cumprido e, portanto, as estimativas variam à volta dos 3 graus Celsius, dependendo da fonte. As Nações Unidas falam em 3,2 graus Celsius, por exemplo. Portanto, não estamos a cumprir. Era preciso fazer muito mais do que era necessário.
todos os países, no quadro do Acordo de Paris, têm que ter uns planos quinquenais, isto é, cada 5 anos ter um plano de redução, mais coisa, menos coisa, e o que nós precisamos para cumprir o objetivo do Acordo de Paris para limitar a temperatura é de multiplicar por 5 vezes a redução que está prevista nesses planos. E o problema é que nós temos 70 países em todo o globo que contam praticamente metade das emissões, não têm qualquer meta de neutralidade carbónica, ou seja, a maior parte dos países não está a fazer nada. E se nós olharmos para alguns dos com mais responsabilidades históricas ou com mais capacidade de nos salvar, olhamos, obviamente, desde logo para os Estados Unidos e percebemos que há uma boa notícia agora. A derrota de Donald Trump vai fazer com que os Estados Unidos regressem ao Acordo de Paris e isso é uma ótima novidade. Por outro lado, um outro aliado de Trump, no Brasil, Bolsonaro, fez com que a desproteção da Amazónia fosse de tal forma maior que o ano passado todo o Alentejo, a área de todo o Alentejo, foi perdida na Amazónia, obviamente, com todos os custos ambientais para todo o planeta que isso tem. E, portanto, de facto, o acordo não está a ser previsto, não está a ser cumprido, não vamos ter, infelizmente, a este ritmo, uma contenção da subida de graus Celsius, e para isso era preciso uma grande transformação nas políticas de cada país, um compromisso muito mais de metas de médio prazo, que muitos países não têm metas de médio prazo, é a maior parte dos países, e mesmo os países que têm metas de grande prazo, de prazo mais alargado, 2050, têm objetivos de curto prazo muito insuficientes e, portanto, não vamos lá. Mas eu queria politizar um bocado mais o debate. Porquê é que isto não está a ser cumprido? A primeira questão é, muito bem, então na última década tivemos um aumento das emissões de gases com efeito estufa. Porquê? Bem, à cabeça está a produção de energia. Consumimos e produzimos mais energia na última década e, portanto, as emissões dispararam um bocado. Mas eu queria falar do segundo ponto, que acho que é o ponto mais relevante. O segundo ponto, porque é que entre 2010 e 2018, as emissões com efeitos de gás de estufa aumentaram no planeta. Por uma questão muito simples, porque o parque automóvel, durante este período, mudou. Antes tinham os carros normais, como queiram chamar, agora o padrão da indústria passou a ser os SUV, os Sport Utility Vehicles, como queiram chamar, os jipes urbanos. Em português não temos uma palavra para isso, mas o mais vendido é o Nissan Qashqai. É um carro mais pesado, menos aerodinâmico e que serve exatamente para o mesmo que os outros carros, que é ir do ponto A ao ponto B, mas gastando mais combustível. E só esta alteração da indústria fez com que as emissões disparassem, de tal forma que é uma coisa visível a nível do planeta, porque há muito mais carros neste momento. A primeira conclusão que eu tiro, obviamente, e isso é para debate, é que o mercado que funciona só em nome do seu lucro, em nome do seu interesse, não responde às necessidades do planeta. Porque em vez de estarmos a investir na ferrovia eletrificada, em transportes coletivos, em modelos de urbanismo de cidade, onde as pessoas não precisam de transportes motorizados para se deslocar, o que nós temos assistido é a uma troca de um carro por outro, manter o mesmo modelo e o mesmo paradigma de mobilidade, mas com uma consequência de aumentar drasticamente as emissões. E isto bem, portanto, para outro ponto, que é a questão de estamos cá todos por igual. Não, já aqui falaram da justiça climática, que é uma questão central quanto a nós na resposta climática. As emissões do consumo do 1% da população mais rica em todo o planeta são iguais ao dobro dos 50% mais pobres no planeta. Portanto, temos uma enorme desigualdade. Há uma pequena porção da população que é responsável por muito mais emissões com efeitos de gases de estufa do que a metade mais pobre. Isso também significa que se nós formos agora a zerar, não é? A pôr um zero em tudo, em que agora todos temos que ter, no quadro do Acordo de Paris, o mesmo número de emissões, significa que o tal 1% mais rico teria que reduzir 30 vezes as suas emissões e que metade da população mundial poderia aumentar 3 vezes as suas emissões. Para aqui uma questão de desigualdade.
E nós temos muitas questões que têm contribuído para este agravar. E volto novamente às questões do mercado ou de nós definirmos, enquanto sociedade, respostas. Por exemplo, a indústria da roupa começou a ser nos últimos anos, já era, mas nos últimos anos passou a ser um grande emissor de gases com efeito de estufa, e neste momento, por causa das vendas terem estado paradas muito no ano passado, por causa da pandemia, tem em estoque uma grande quantidade de roupas. Porque este é o paradigma, é vender roupas a cada ano. A cada primavera vende-se a roupa dessa primavera desse ano, em cada verão igual, em cada outono, em cada inverno. É uma cultura do descartável. Também, toda a gente tem, certamente, provavelmente aqui, estamos todos online, um telemóvel, um computador. O prazo de garantia destes bens é de 2 anos. Não deveria ser maior, uma coisa tão cara que é tão útil, não deveria ser maior. Mais a nossa alimentação. Se nós formos a ver, nós não escolhemos, isto falando no contexto de quem come carne, novamente. Quem come carne, provavelmente na última semana não comeu cabra, ovelha ou coelho, mas comeu com toda a certeza galinha e muito provavelmente porco e vaca. Porquê? Porque a galinha é o alimento mais fácil de produzir do ponto de vista de carne e por aí fora. E, portanto, a nossa dieta é determinada não só pela nossa vontade individual, porque senão haveria certamente aqui alguém que gostaria de ter comido cabra, chanfana, ou o que seja. Porque as nossas vontades, o nosso consumo é determinado numa sociedade que realmente existe, que produz e que nós consumimos de acordo com a esfera daquilo que existe de produção. Aliás, quando vierem os arqueólogos daqui a algumas centenas de anos, vão escavar até a nossa idade no planeta e vão perceber que a nossa idade era a idade que comia galinhas. É de tal forma grande o consumo de galinha no planeta que deixaremos certamente registro disso para os próximos séculos. Eu não sei como é que está o meu tempo. Se ainda tiver tempo, ia só a 3 questões que já foram abordadas para polemizar também um pouco. Se for muito rapidinho, podes falar delas. Não, respondo na próxima também. A primeira é, a questão da tecnologia vai nos salvar ou não? É óbvio que a ciência é importantíssima. O problema dos últimos anos até foi de Bolsonaro, de Trump, que ignoraram a ciência. A ciência é importantíssima. Mas a ciência não pode ser do fazemos a asneira agora para daqui a 100 anos corrigir. Um exemplo concreto, o aeroporto do Montijo. Nós tivemos um secretário de Estado, que já não é secretário de Estado, mas que era, que escreveu que devemos fazer o aeroporto no Montijo porque não há problema. Vamos ter o problema das alterações climáticas e das inundações, mas de certeza que daqui a um século os engenheiros portugueses vão resolver o problema. Bem, nós estamos a fazer política de hoje, a contar que é errada, mas que daqui a um século a tecnologia nos vai salvar, isso é que é errado. Outra questão, bem, eu acho que vou deixar essa é mais longa, vou deixar para a segunda parte, que seria sobre as taxas de carbono. Outra questão importante, nós vamos ter refugiados climáticos, já aqui foi dito. Faça-se o que se fizer, vamos ter refugiados climáticos, mais ou menos. E a esse propósito, introduzo apenas um tema e convido-vos. Isso é uma das propostas que o Bloco tem, aliás, as Nações Unidas também o defendem, mas o Bloco tem isso na sua Lei de Bases do Clima, e vários partidos têm neste momento uma Lei de Bases do Clima que está em discussão pública na Assembleia da República, em que qualquer pessoa pode ler as propostas e fazer comentários, dicas para propostas, e portanto convido-vos obviamente a juntarem-se a esse processo participativo, porque vamos ter uma lei de bases do clima em Portugal, que integrará o grosso da resposta política no país, e seria ótimo que se fosse o mais participada possível. Há muita coisa para dizer, mas o que, para começar, ficava por aqui. Espero agora a segunda questão. Bem, então, relativamente à segunda questão, um dos casos mais polémicos destes 2 últimos anos foi o despedimento da Central de Sines. Uma das bandeiras imediatamente levantadas pelos movimentos progressistas e pela greve climática foi a justiça climática. O que é isso e como a alcançamos? Bem, a justiça climática é perceber, primeiro, que existe uma dívida histórica. Houve países que se conseguiram desenvolver graças a um modelo de desenvolvimento
assente nos combustíveis fósseis e que, portanto, hoje estão naquilo que nós podemos considerar desenvolvimento, num patamar mais avançado do que outros países. Esses outros países não têm hoje a oportunidade de ter o mesmo modelo de desenvolvimento que os países como os Estados Unidos, a Rússia e outros países tiveram. Portanto, tem que haver um reconhecimento que existe essa dívida histórica e, portanto, os países do chamado Norte Global têm que perceber que têm que apoiar financeiramente, têm que reduzir mais as suas emissões do que os países do Sul Global. A justiça climática significa também perceber que as populações que contribuíram menos para as alterações climáticas vão ser aquelas que vão ter mais e vão sofrer mais os efeitos das alterações climáticas. Já aqui foi dito, quem vive em zonas mais perto do Equador vai ter menos água para beber e para produzir alimentos e, porventura, até o seu território vai ser inabitável. Ilhas de baixa cota, igual. Aliás, há um termo em alterações climáticas que é perdas e danos. Coisas que, faça-se o que fizer, perdeu-se. Isto vai ser, acima de tudo, estes danos vão ser, acima de tudo, no sul global. Bem, o norte global tem a obrigação de ajudar com transferência de conhecimento, com auxílio de proteção civil, se for necessário, em fenómenos climáticos extremos, e todo um conjunto de apoios que deve ser feito. Nós estamos todos, devíamos estar todos no mesmo barco, que é o planeta Terra, ou nos salvamos todos, ou não, mas a verdade é que alguns estão em uma posição muito pior do que a parte do norte global. E isso chegamos, portanto, também ao nosso país, que já agora é o país, um país com desenvolvimento carbónico tardio. Nós somos daqueles países que chegou ao desenvolvimento pela via da emissão de carbono muito tarde, portanto, há também uma dívida de muitos países para com o Bloco, essa dívida para com o Portugal, nessa dívida histórica, mas, obviamente, Portugal tem nessa dívida histórica também uma dívida para com os países do sul global. Passando à questão concreta sobre os empregos. Esta é uma questão-chave do nosso momento histórico. A EDP e a Galp tiveram prejuízos, não tiveram prejuízos, tiveram lucros, mas mais curtos o ano passado, por causa da questão da pandemia. Mesmo assim, a EDP teve 315 milhões de euros e a Galp teve 560 milhões de euros. A EDP encerrou, e bem, as suas centrais a carvão, também porque deixou de compensar produzir energia a carvão, já agora, e colocou para o desemprego muitas pessoas indiretamente. O governo diz sempre que nunca foram despedidas pessoas, porquê? Porque são contratos precários, são empregos indiretos, mas, portanto, em dezembro, 99 pessoas perderam o emprego em Sines. Se olharmos também para outra situação, a Galp de Matosinhos fechou a refinaria. É uma situação diferente, porque uma coisa é fechar a central a carvão e aí vamos ter redução drástica de emissões, ótimo. Fechar a central, a refinaria de Matosinhos, é apenas passar a refinação para outro lugar qualquer, porque não estamos a alterar a forma como produzimos, a forma como consumimos, a agricultura, o uso do solo, portanto, as emissões são iguais. Nós consideramos que existe um conjunto de tarefas na transição climática tão grandes que é necessária a criação de muitos e muitos empregos no país e no globo. Desde logo, criar modelos de produção localizada, para não estarmos a importar tudo, seja da China, os plásticos, seja de onde for. Restaurar os ecossistemas que existem em Portugal, e já agora Portugal tem as áreas protegidas menos protegidas de toda a União Europeia, portanto precisamos de as recuperar, de as vigiar. Precisamos também de ampliar os nossos serviços de proteção civil, de bombeiros, para responder aos riscos crescentes que vamos ter, nomeadamente incêndios e cheias. E para além disso, e dou um exemplo para nós emblemático, é a questão da resposta à transição energética. Nós, de facto, temos uma transição energética, vamos encerrar as centrais a carvão e muito mais tem que ser feito, mas essa transição tem que responder ao mesmo tempo a outros problemas. Desde logo, o problema da criação de emprego e de absorção de emprego dos setores obsoletos. E tem que ser também outro problema. Nós temos 2 milhões de pessoas em Portugal que vivem em pobreza energética, vivem em casas sem a capacidade de aquecer a sua casa, porque é muito caro ou porque a casa também não está preparada para isso. Portanto, a resposta tem que responder a tudo isto. Tem que responder à transição energética para o renovável, à criação e absorção de emprego e à resposta às camadas de população mais empobrecidas
para terem energia e aquecimento e tudo mais em sua casa. A nossa proposta, pode haver muitas propostas sobre isto, a nossa proposta é a criação de uma empresa pública de energias renováveis que possa fazer esta resposta. Mas o que nós entendemos, podem existir outras propostas, como digo, é que tem que haver uma resposta que, ao mesmo tempo que responde à transição climática e aos problemas do clima, responda também aos problemas de desigualdade social e de pobreza. Porque nós entendemos que este modelo de desenvolvimento que existiu ao longo das últimas décadas, dos últimos 2 séculos, como queremos dizer, ao mesmo tempo que aumentou a desigualdade social, pelos mesmos processos, criou a crise climática. E o que nós precisamos é de mudar de vida. De um sistema que não necessite insistentemente de retirar recursos naturais do planeta para os transformar em produtos para serem descartáveis, para serem consumidos, de trabalho que cada vez mais existe uma maior repartição entre os lucros do capital e os lucros do trabalhador, e portanto o que nós precisamos é de uma organização diferente que responda a todas estas questões. Que a resposta ao clima seja também uma resposta à vida de cada uma das pessoas. E isso não é fazendo com que haja menos emprego, pelo contrário, é fazendo com que haja mais emprego, com mais rendimentos e, acima de tudo, emprego dirigido às necessidades da sociedade, que neste momento é a resposta climática e também, por exemplo, uma aposta muito grande no transporte público, na eletrificação da ferrovia, em alterar a forma como produzimos os alimentos, seja na agricultura, seja na pecuária. Portanto, há todo um conjunto de tarefas que nós temos que conseguir fazer. Eu, portanto, acho que esta é que é a resposta. Até porque, se nós dizemos, olhem para Sines, onde pessoas perderam o emprego, isto é que é a transição climática, é garantirmos que não temos o apoio social suficiente na sociedade, na população, para medidas de transição climática. Não é? Se nós dizemos a transição climática é o desemprego, bem, estamos sozinhos e um objetivo que devia ser de todos e que devia ser para todos, não é. O que nós precisamos é de associar as duas coisas. Desenvolvimento económico, mais partilha de riqueza, é também um caminho integrado com a transição climática, e acho que essa é que é o puzzle que tem que ser resolvido. Ao mesmo tempo que nós desatamos os nós da crise climática, desatamos também os nós da desigualdade social. Obrigado, Nelson. Agora, passando para as questões do público, para não se perder este elo de ligação, começo pelas perguntas colocadas ao Nelson. O Diogo Machado não foi o primeiro a fazer a pergunta, mas é a que mais sentido faz na sequência do que o Nelson acabou de dizer. E a pergunta é a seguinte: quais são as abordagens mais adequadas para atingir as metas climáticas? Devemos optar por uma abordagem orientada para o mercado, através de políticas fiscais que penalizem produtos poluentes, que inevitavelmente penalizarão o emprego e os consumidores, ou é preferível uma abordagem mais estatística, em que o Estado mobilize recursos para estimular estas mudanças através de subsídios ou empresas públicas? Essa foi a tal pergunta, a tal resposta que eu disse que ia dizer na segunda resposta, acabei por não dizer, que é a questão das taxas de carbono. Vocês são demasiado novos para conhecerem a frase, mas eu vou dizê-la na mesma. Eu não nego uma ciência eu não nego uma ciência que desconheça a partida. Podem googlar, isto era um anúncio que existia na televisão de uma vidente. Isto para começar para dizer que, ou seja, nós não podemos à partida negar uma medida isolada num caso concreto. Pode fazer sentido, mas eu vou responder do ponto de vista geral. Do ponto de vista geral, nós consideramos que a resposta não deve ser das taxas de carbono. Nas questões da aviação, podemos até reconhecer. Do ponto de vista geral, consideramos que não. Dou 2 exemplos concretos. Em França, julgo que toda a gente se recorda dos coletes amarelos. Há pouco tempo houve grandes levantamentos populares dos coletes amarelos. Porquê? Porque o governo francês decidiu colocar uma taxa de carbono sobre o gasóleo e, portanto, milhares ou milhões de pessoas em França têm carro a gasóleo, a maior parte das pessoas lá tem carro a gasóleo, usam o seu carro na deslocação casa-trabalho, necessitam disto, porque quem vive em Paris, obviamente quem vive em Marselha tem transportes públicos,
Mas, tal como em Portugal, quem vive no Alentejo, ou quem vive em Aveiro como eu, não tem transportes públicos suficientes. E, portanto, as pessoas viam-se na iminência de, na casa de trabalho, para a sua vida, terem que pagar muito mais. Ao mesmo tempo que o governo Macron desinvestiu, tirou dinheiro à ferrovia e ao transporte público. Portanto, eu acho que isto é errado, porque é castigar quem não tem escolha, porque as pessoas tinham que ir trabalhar no mesmo carro. Um segundo exemplo, há um partido na Assembleia da República que tem uma proposta, que faz todos os anos no Orçamento de Estado, de uma taxa sobre a carne. Novamente, parece que estou aqui a defender a carne, longe disso. Em que, por exemplo, 1 quilo de vaca passaria a ter uma taxa, 1 quilo de frango passaria a ter outra taxa. Isso também é injusto, porque não as pessoas que comem carne, uma pessoa com muito dinheiro ia comprar lombo e pagava a mesma taxa do que uma pessoa com pouco dinheiro que vai comprar de vez em quando costeletas e pagava a mesma taxa. Portanto, há uma injustiça aqui. Portanto, nós consideramos que o que deve existir é uma alteração de consumo, que a resposta climática não é despejar qualquer taxa sobre a população, isso cria desigualdade, mesmo nos benefícios fiscais, isso cria desigualdade, porque só a camada da população mais rica é que tem acesso aos benefícios fiscais. Portanto, o que nós precisamos é de mobilizar fundos públicos para uma resposta integrada. Pronto, a taxa de carbono não vai resolver nenhum problema da vida das pessoas, dos 2 milhões de pessoas em Portugal que vivem sem aquecimento nas suas casas, por exemplo. O que nós precisamos é de uma resposta organizada da sociedade para responderem primeiro a quem está em carência económica, no caso concreto, por exemplo, da pobreza energética, e em segundo, de criar alternativas, no caso francês, criar alternativas de transporte, seja o carro elétrico, seja, acima de tudo, transportes públicos, para que as pessoas possam deslocar. E também já agora uma organização de território diferente, que não obriga as pessoas todas a ir de carro de um sítio para o outro. Pronto, isto é uma polémica muito maior do que as respostas quase simplistas do que eu estou a dar, mas para dar a resposta mais generalista que nós temos. Como digo, não nego à partida que, num caso concreto, não se possa colocar uma taxa, desde que essa taxa não seja uma exclusão de alguém do consumo ou não seja criar uma desigualdade social para ainda maior. Nós preferimos uma resposta da sociedade, podem chamá-la do Estado, mas uma resposta da sociedade de que se reorganiza de forma solidária para que ninguém fique para fora e para que os problemas sejam resolvidos. Eu gostava de trazer aqui outros pontos de vista a esta discussão, porque eu acho que esta questão é muito importante. E o meu ponto de vista é o seguinte: a taxa de carbono é uma forma de tornar de dar à energia convencional, atribuir-lhe o seu verdadeiro custo. A energia hoje, a energia que nós consumimos com base nos combustíveis fósseis, é demasiado barata. É demasiado barata porquê? Porque não tem em conta os impactos ambientais que causa. E a taxa de carbono é uma forma de corrigir isso. No entanto, estou de acordo com alguns aspectos que o Nelson estava a referir. Não é para aplicar de uma forma cega. Quando, por exemplo, o Sr. Macron teve o protesto dos coletes amarelos, porque quis subir o preço dos combustíveis com uma taxa deste estilo, o Sr. Macron esqueceu-se que praticamente metade do custo do combustível que os franceses pagavam já eram impostos, não tinha nada a ver com a energia. Passa-se o mesmo em Portugal, quer na eletricidade, quer no preço dos combustíveis. Quer dizer, pôr uma taxa de carbono em cima dos combustíveis que nós pagamos pode não fazer muito sentido. Nós já pagamos 50% do que pagamos, já é impostos. Quer dizer, portanto, o Estado já nos cobra uma quantidade de coisas sobre a nossa atividade em termos energéticos, por lá mais uma não faz muito sentido. Mas em relação, por exemplo, às viagens aéreas já faz, porque há uma série de viagens que nós temos vindo a fazer, nós em geral, os cidadãos do mundo, que são turismo, são coisas que não são essenciais, e pagamos preços ridículos, às vezes bilhetes de 20 euros para ir a Londres e coisas assim. Não pode ser, aquilo tem um impacto ambiental grande e é justo que paguemos esse impacto ambiental. Queremos, apesar de tudo, ir a Londres, sim senhor, mas então ao menos pague o custo que isso tem para o ambiente. Portanto, e isso resolve-se com uma taxa de carbono. Mas, portanto, quando se fala em taxas de carbono, por exemplo, como eu estava a dizer há bocado, de 25 euros é o valor que ele anda hoje, mais ou menos, mas
que vai subir, há de subir aos 50 e aos 100, é sobretudo para aplicações em áreas que não são essas que têm que ver com o consumo direto. Porque o consumo direto ele já está muito distorcido pelos impostos. Bom, portanto, eu só estou a dizer isto para matizar a resposta que o Nelson deu. Este tipo de instrumentos, taxas de carbono, têm um grande mérito, e que é este. Nós, de facto, vivemos numa sociedade de mercado. Quer dizer, o mercado, e isso funciona à escala mundial. Não estou a discutir se funciona bem ou se funciona mal. Muitas vezes funciona mal, mas muitas vezes funciona bem. E os mecanismos do mercado são mecanismos que estão aceitos, quer dizer, de uma maneira geral. Podem ser mais ou menos distorcidos, mais ou menos mal utilizados, não interessa, mas quer dizer, são mecanismos que estão aceitos. E, portanto, pensar que vamos mudar isso de uma forma radical de um para o outro, penso que é completamente irrealista. E a taxa de carbono, ao atuar dentro, é fácil de incorporar naquilo que são os mecanismos de mercado atuais e, portanto, a meu ver, tem de facto uma importância muito grande. Mas não é, e isso o Nelson explicou bem também, não pode ser vista como uma medida isolada. É uma medida entre muitas para ser bem utilizada. Nós vamos precisar de muitas medidas, não é só de uma, mas precisar de muitas. E esta é uma das que pode ser rapidamente implementada, rapidamente aceite no mundo inteiro e implementada onde ela deve e pode ser implementada. Portanto, este é um problema vasto, com muitas implicações. É claro que tem que ver com conceitos de desenvolvimento, é claro que tem que ver com muitas outras coisas que o Nelson, aliás, se referiu, eu também me referi quando falei há bocado, mas, enfim, mas estes matizes eu queria deixar porque penso, porque neste momento, precisamente, a gente diz assim, bom, mas para que é que eu quero mais aeroportos como o de Montijo? Para que é que eu quero um aeroporto desse estilo? Vai fomentar o turismo feito por avião e um turismo de baixo custo. Está errado, quer dizer, mas uma das formas que eu tenho de contrariar isso é taxar precisamente o bilhete de avião. O bilhete de avião não pode custar 20 euros. Tinha que se calhar custar 50 ou 60 ou 100 ou 120 e a diferença, se a empresa que me põe cá, que me consegue fazer viajar entre o Montijo e Paris, me faz viajar por 30 euros, eu devia pagar mais 100 para o ambiente. Eu não devia viajar, a menos que precise realmente. E portanto, os transportes aéreos não podem ser tão baratos quanto são, ponto. Não quer dizer que a gente não vamos deixar de andar de avião, na minha opinião. Vamos até precisar de andar de avião, mas quando precisarmos, temos que pagar. Quer dizer, não podemos estar hoje a fazer as coisas que fazemos. O Nelson já referiu há bocado uma série de exemplos, quer dizer, compramos roupa a mais, fomentamos um mercado dos têxteis que depois tem impactos ambientais enormes e que está desequilibrado, comemos carne a mais, sobretudo a carne de vaca produzida em condições industriais, que é um desastre ambiental total, utilizamos embalagens descartáveis, quer dizer, utilizamos plásticos, fomos conduzidos à utilização do plástico, que é absolutamente desastrosa para o ambiente e que temos que mudar. Portanto, são coisas que nós temos que alterar e encontrar formas de alterar. Se de repente começar a ser mais caro produzir um plástico destes banais que nós utilizamos hoje e que é impactante sobre o ambiente, porque há uma taxa de carbono, por exemplo, aplicada, do que os plásticos biodegradáveis e mais caros que hoje temos no futuro, que vamos ter que utilizar no futuro, lá está, estas taxas podem precisamente permitir equilibrar, trazer para dentro do custo dos produtos o seu verdadeiro custo. Chama-se internalizar os custos, não é? E isso é aqui que a discussão tem que ser bem feita, aqui têm que intervir os economistas, os sociólogos e toda essa gente, mas também os cientistas, aqueles que desenvolvem as várias tecnologias, para encontrar os justos custos e os equilíbrios que levem a que esta coisa, no fim, seja sustentável. Esta palavra, depois, no fim, é sustentabilidade. Obrigado, professor. Alice, tinhas o braço no ar, se me queres desenvolver um pouco sobre este tema, mas antes de o fazeres, deixa-me só colocar aqui uma questão que eu acho que se relaciona, que é da Tatiana Blinat,
Ela diz assim: a Alice falou num limite de 5 anos para fazer mudanças significativas para parar as alterações climáticas. Como seria possível fazer isso de maneira sustentável, tendo em conta que o professor Manuel Pereira disse em relação à exploração dos metais raros necessários para a produção de novas tecnologias para a utilização de energias verdes? Diz-me se percebeste, senão eu coloco a pergunta outra vez no ar. Eu já tinha lido a pergunta, mas eu se calhar começo pelo outro lado também para fugir um pouco a essa última parte mais técnica. Bem, e pronto, desculpem pelo dedo no ar, mas eu não gosto de interromper pessoas, então pronto. Sobre a questão dos mecanismos de carbono, eu acho que isso faz precisamente parte do problema, e aqui vou discordar com se calhar muita gente que cá está. É essa visão mercantilista da natureza, mercantilista de toda a natureza, mercantilista de dióxido de carbono, que é parte do nosso problema. Eu não percebo o conceito de taxar uma molécula. Pronto, isto é um primeiro ponto, mas também queria dizer que muitos dos mecanismos de carbono já existem e não estão a produzir efeitos nenhuns. E para além de não estarem a produzir efeitos nenhuns, estão a exacerbar desigualdades, especialmente entre o norte e sul global. Porque já houve bastantes casos em que países compram carbono, e aqui entra a minha incredulidade, pronto, o quão confuso eu fico sobre comprar carbono, mas em que países compram carbono ao comprar parcelas de terra de outros países e de comunidades e de povos indígenas para assim poderem emitir mais. Pronto, o que resulta em despejos dessas comunidades indígenas para zonas mais periféricas e tudo mais. Isto é em primeiro lugar, portanto, isto é em primeiro lugar. Tendo isso em conta, acho que mas também sobre o resto da pergunta do Diogo, porque acho que não nos focámos tanto e que também é interessante, sobre essa perspectiva do setor público e da transição energética ser assegurada pelo setor público. Acho que nós também podemos fazer paralelos com outras situações históricas do passado e até mesmo com o que nós estamos a viver agora na pandemia. Portanto, este assunto é tão urgente e temos tão pouco tempo para fazer uma transição que é preciso que o Estado assuma a tarefa de desmantelar as infraestruturas, de requalificar os trabalhadores e de garantir o direito à energia limpa a todas as pessoas. Isto é uma coisa que tem de ficar nas mãos do Estado e não na mão de grandes empresas que na realidade não têm nada a ganhar com isso, e é dever do Estado proteger as pessoas. Pronto, lá está, para além disto, desculpa, a minha porta está sempre a abrir misteriosamente, mas há um gato a passar por trás. Para além disto, um planeta habitável é um direito básico que é a responsabilidade do Estado assegurar, não pode ficar dependente de gerar lucro ou não gerar lucro. E sobre a questão de financiamento, também já houve algumas contas feitas, agora também entrando na questão da campanha de Preços para o Clima, onde a criação destes 200 a 250 mil novos postos de trabalho custará cerca de 6 mil a 9 mil milhões de euros. E pronto, e nós pensamos, ok, isto é imenso dinheiro, como é que nós vamos pagar isto? Mas acho que é preciso também pensarmos em prioridades. Quanto é que custaria a crise climática? Quanto é que custa uma vida? A crise climática já custou 6,8 mil milhões de euros em Portugal e vai custar muito mais. E quanto é que vão custar todos os desastres que vão acontecer a todas as pessoas? Quanto é que vai custar todas as casas que vão sofrer? Quanto é que vai custar ao Serviço Nacional de Saúde? Portanto, acho que isto é uma questão também para pormos em conta em prioridades, e depois quando falamos sobre prioridades também é importante perceber sobre outras prioridades onde é gasto o dinheiro atualmente, como Portugal já pagou 20,8 mil milhões de euros para ajudar a salvar bancos nos últimos 10 anos, ao mesmo tempo permitiu que um quarto do PIB fosse desviado para offshores financeiros, e para além de ajudar a subsidiar a indústria petrolífera, como já dissemos anteriormente. Portanto, acho que tem muito a ver com questões de prioridade sobre como é que vamos pagar isto. E 6 mil a 9 mil milhões de euros para fazermos esta transição não é nada comparado com o preço das vidas que vamos perder se não fizermos. Posso dizer alguma coisa sobre as terras raras? Que eu falei disso, talvez não tenha sido muito claro, e eu penso que isto é um aspecto muito importante. Um painel fotovoltaico não é feito de terras raras. Utiliza sobretudo silício,
E o silício é a areia que nós conhecemos da praia, se quiserem, não é? É extraordinariamente abundante, é um dos materiais mais abundantes que existem no nosso planeta. Portanto, os painéis fotovoltaicos por si próprios, e a desenvolverem-se muito mais do que estão desenvolvidos hoje, na sua utilização, estão muito longe de esgotar o recurso. Portanto, nesse aspecto está bom, não temos problemas por aí. No entanto, há pequenas componentes destes painéis que são agora materiais mais especiais, são os tais metais raros. Por exemplo, na energia eólica, também os ímãs, que fazem parte propriamente do aspecto dos geradores elétricos, esses ímãs também utilizam metais raros. E o que é que está a acontecer? Está a haver uma exploração desenfreada desses metais raros. Portanto, são componentes pequenas destas soluções tecnológicas. Mas a sua exploração desenfreada está a ter impactos ambientais importantes. Mas impactos ambientais que são agora de uma natureza diferente, não é? Nós estamos a falar do impacto ambiental global, que é um impacto ambiental que temos que resolver de uma maneira clara, porque nos mata a todos. Estes impactos na exploração mineira, não é? destes materiais raros, estou a falar sobretudo em situações na China, mas há noutros sítios, isto está a ser feito de uma maneira completamente desenfreada e sem nenhum cuidado com o ambiente. Mas podia haver cuidado com o ambiente. Lá está, isto ia ser feito de uma forma equilibrada. E se fosse, estes metais raros chegam para aquilo que a gente está a prever por muitos anos para o futuro, o ambiente ficaria razoavelmente tratado, algum impacto sempre temos, mas o ambiente ficaria razoavelmente tratado. Agora, os painéis fotovoltaicos, em vez de permitirem menos de 2 cêntimos do quilowatt-hora, como hoje permitem aqui em Portugal, se calhar em vez de 2 cêntimos, a produção tinha que ser a 2,5 cêntimos, ou a 2,6, ainda era muito bom, ainda era a forma de energia mais barata, mas havia uma componente no custo da eletricidade que cobre os impactos ambientais. É isto que eu quero dizer. Portanto, não devemos estar aqui preocupados, porque eu já tenho lido isso e tenho visto isso por muito lado. Porque estamos a fazer uma coisa terrível com isto dos impactos ambientais para os metais raros, e depois não há metais raros que cheguem para isto. Não é verdade. Agora, estamos a fazer mal. Sim, senhor, a exploração. Como, por exemplo, outra coisa que todos ouviram com certeza muito, porque se fala muito, que é a questão do lítio, não é? A exploração do lítio para as baterias. Lá está, pode ser bem feita, ela vai ter impacto, pode ser bem feita, e o lítio que vamos produzir, e depois na sua utilização final, vai ter um custo mais alto. Vai, mas é um preço que temos que pagar. Portanto, o mais barato de qualquer maneira, o mais barato sempre, é que é uma das coisas que caracteriza o tipo de desenvolvimento que tem havido até hoje, um desenvolvimento que maximiza o lucro de uns quantos, etc. Já falamos de tudo isso. Mas essa é uma das coisas que era política que temos que desenvolver no futuro sobre estas coisas. Política ambiental, etc. Eu vou parar. Pronto. Peço desculpa estar a interromper, mas é só para perguntar se há a possibilidade de ficarem um pouco mais tempo para, caso dê para fazer as outras perguntas, porque está a ser bastante interessante, não é? Era engraçado se conseguíssemos responder a tudo. Eu, por mim, não tenho problema nenhum. Estou em casa, confinado, não posso estar mais tempo. Também estou em casa, não tem problema nenhum. Não tenho que ir a parte nenhuma. Mas então acabo o que estava a dizer. Portanto, nós... Deixe-me só, Alice, confirmar também se pode, porque também temos aqui mais uma... Não, sim, já estou a faltar uma reunião, portanto está tudo bem. Ok, boa. Desculpa e obrigado. Mas portanto, precisamente, não podemos fazer aquilo que nós temos que fazer no futuro, para além desta evolução tecnológica e de ter em conta todos estes aspectos do clima, etc., tem de facto que ser feito em moldes diferentes. Deixem-me discordar de uma outra coisa que também estava, que eu penso que foi a Alice que disse, que as empresas... pareceu-me que a Alice acha que as empresas não podem ser parte da solução. Eu acho que sim, têm que ser parte da solução. As empresas, e evidentemente que as empresas têm que ganhar dinheiro, elas existem para ganhar dinheiro, mas não precisa ganhar tanto, e ganhar de uma maneira desenfreada, desregrada, sem respeitar, quer dizer, a internalização de custos, portanto, o verdadeiro custo das coisas é que tem que ser praticado, e as empresas depois saberão ter os seus lucros, evidentemente respeitando os stakeholders, é por isso que há bocado eu tinha referido. Eu não estou provavelmente a defender
que o futuro seja, como é que se diz, simplesmente capitalista. Não tenho sobre isso, não, tenho uma visão diferente. Mas, na realidade, esta evolução do capitalismo, a meu ver, é muito interessante, porque como eu acho que as empresas fazem parte da solução, e vejo grandes empresas, e sobretudo o próprio mercado financeiro, a evoluir na boa direção, não sei se com a motivação certa, totalmente certa ou não, mas a evoluir numa boa direção, isso dá-me confiança, dá-me esperança, porque senão não conseguimos chegar onde a Alice quer chegar e que precisa de ter parceiros. O conceito de stakeholder, que todos aqueles interessados, e somos nós todos, temos que ser parte desta solução e, portanto, essa nova maneira, os mercados vão ser diferentes também, integrando estes conceitos. Pronto, calma. Obrigado, professor. Embora a Alice tenha, só para frisar, referido que essa transição, se eu não estou em erro, seria assegurada pelas empresas públicas e não pelas empresas privadas. Não quer dizer que não possa haver uma coexistência. Não, eu não acho que seja possível haver só empresas públicas. Acho que tem que haver empresas privadas, mas é evidente que tem que ser empresas que têm que ter uma preocupação social. Quer dizer, e eu acho que a política precisamente serve para termos sistemas. Os sistemas políticos têm que ser sistemas políticos com preocupação social. Se não tivermos uma preocupação social, não temos desenvolvimento sustentável, e se não temos desenvolvimento sustentável, não temos uma solução, para o mundo, para o planeta em que estamos, não é? Mas as empresas privadas têm que fazer parte do caminho que vamos fazer. As empresas privadas e as outras, todo o tipo de empresas. Não vejo que seja de excluir nenhuma delas à partida. Neste seguimento tenho uma pergunta da Beatriz Reeling para o Nelson. Vou citar: 100 empresas são responsáveis por 71% das emissões globais de gases de efeito de estufa. Escreveste num artigo teu. Estas empresas têm oferecido opções verdes, reajustando a sua oferta e desviando o foco para palhinhas ou escovas de bambu, na esperança que a sociedade civil acredite que se estão verdadeiramente a sustentabilizar. Estão ou não estão? Estamos ou não estamos? É uma boa questão para manter a toada sobre se o mercado nos vai salvar ou não. De facto, a poluição e a produção de emissões está muito concentrada, porque a economia também está muito concentrada. A empresa que mais plástico produz é a Coca-Cola. Acho que toda a gente já ouviu falar dessa empresa, não é? A Coca-Cola, há pouco tempo, a sua diretora disse, até em Davos, que é onde as grandes economias, as grandes empresas se encontram no mundo, disse que não iria abandonar o paradigma do plástico, as embalagens de plástico, porque isso é o que os consumidores querem. E, portanto, respondendo à questão colocada, não estão as escovas de bambu, tudo mais, não é isso que vai fazer uma transformação global. É preciso mudar radicalmente. E já agora, coisas concretas. Não sei se é este o intuito de estarmos aqui também a falar de coisas tão concretas, mas em dezembro o Governo publicou a Lei Geral dos Resíduos. Antes dessa lei, vigorava a lei europeia que dizia que os Estados, no caso do Estado português, tinha que impor às empresas produtoras como a Coca-Cola e às empresas distribuidoras como o Pingo Doce e o Continente e outras, cotas, metas de X% das suas bebidas têm que passar a ser embaladas em embalagens reutilizáveis, a taxa recuperável. Eu acho que pela vossa idade, vocês não sabem o que é a taxa recuperável. Eu não sou assim tão velho quanto isso, ainda não tenho 40 anos, mas quando eu era novo, não havia garrafas de plástico e tirar para o lixo. Por exemplo, uma garrafa de cerveja pagava-se, não sei, X, imaginemos hoje, 20 cêntimos, bebíamos, e quando devolvíamos a garrafa, ela devolvia-nos, a loja devolvia-nos os 20 cêntimos. E a mesma garrafa era limpa, obviamente, cheia novamente de cerveja e vendida novamente a mesma garrafa. Pronto, até dezembro tínhamos um conceito em que as empresas tinham obrigações definidas pelo Estado de reduzir as embalagens de plástico e as embalagens mesmo de vidro não reutilizáveis. O que aconteceu foi que o Governo alterou a lei europeia, a transição devia ser uma cópia da lei, pelo menos nesta parte não foi, e o que nós temos agora é que quem vai traçar as metas sobre a redução das suas próprias embalagens
são as empresas produtoras e as distribuidoras. Portanto, é a Coca-Cola que vai decidir quanto é que mete ou não mete em garrafas reutilizáveis. E acho que isto é um exemplo muito bom de se o mercado se vai autorregular ou não. A Coca-Cola já disse em Davos, não contem connosco para reduzir o plástico, porque isso é o que os cidadãos querem. E, portanto, o que eu defendo é que deve haver uma intervenção da sociedade, isto é, a sociedade define como é que são as suas regras de vivência e a lei deve ser alterada, e já agora nem sequer é nada revolucionário, é a lei da União Europeia. O Estado obriga a Coca-Cola e as outras, a Superboc, a Sagres, a colocarem as suas garrafas, as suas bebidas em garrafas reutilizáveis. Portanto, acho que essa é uma forma de mostrarmos como o mercado não resolveu o problema até aqui, nem o vai resolver, e portanto acho que para mim, quanto a mim, é óbvio. Mas queria só dar 2 exemplos. Acho que foi a Alice que disse que a crise ia custar muito, a crise climática. É verdade. Portugal, há um estudo que mostra que Portugal é o 10º país em todo o globo que vai perder mais percentagem do PIB com a crise climática. Em 2050 vamos perder pelo menos 2% do PIB só à custa da perda de biodiversidade, perda de ecossistemas e coisas desse tipo. E para além disso, e apenas para concluir esta questão do mercado, existe um mercado de carbono. Esse mercado de carbono existe na Europa, na União Europeia. Já agora, a COP25 em Madrid tentou globalizar este mercado de carbono e falhou, quanto a mim, felizmente. Este mercado de carbono europeu não tem resolvido o problema de baixar as suas emissões. Primeiro, o mercado de carbono o que faz é, olha para uma cimenteira, por exemplo, a Simpor, e diz, a Simpor produz muitas emissões, portanto nós damos à Simpor licenças de borla à cabeça, e portanto a empresa que polui muito fica com essas licenças para incentivar a que reduza as suas emissões. Se reduzir, pode vender a parte que não está a utilizar, as licenças para outra empresa. Este é um modelo de mercado. Eu estou a simplificar bastante, eu sei, mas este é um modelo de mercado. O que eu entendo é que deve ser um modelo de sociedade. Isto é, a própria sociedade ajuda a indústria cimenteira a reduzir as suas emissões, ajuda, através de desenvolvimento e regras, que as casas tenham outro tipo de materiais que não só o cimento incorporado, reduzindo a pegada de carbono, e que em vez de a parte que a Simpor não emitiu possa ser vendida a outra empresa, a simplificar novamente, que seja simplesmente reduzida. O que nós não precisamos é que uma empresa que tenha muito dinheiro possa comprar a outra empresa, aos Estados, licenças de produção, porque isso é nada a mudar. Aliás, na nossa lei de bases do clima, do Bloco, é uma proposta que nos distingue de vários outros partidos, é precisamente isso. É que nós queremos que a redução para a neutralidade carbónica não conte com os consumidores, seja mesmo uma redução efetiva, porque isso é que muda a economia. Se nós dizemos que a economia pode trocar entre si licenças de poluição, bem, o que nós estamos a dizer é que o negócio, como usual, pode seguir. Sobre a taxa, isto é uma variação já maior da taxa de carbono. Obviamente, como disse, num cenário ou noutro, podemos aceitar, não seja desigualdade. Mas os instrumentos de mercado é isto, e acho que isso nós não devemos aceitar. Aliás, olhando para a nossa vida concreta do dia-a-dia, a vacinação, ninguém aceitaria critérios de mercado na vacinação. Imaginem o que era, quem tem mais dinheiro chega-se à frente na fila e compra a vacina. Nós jamais aceitaríamos isso, a sociedade em geral. O que nós aceitaríamos era, devo dizer, critérios socialistas de vacinação, em que à cabeça estão a necessidade e a capacidade. A capacidade de capacitar a sociedade, isto é, os enfermeiros, médicos, bombeiros à frente, para garantir a resposta, e quem tem necessidade, quem tem mais risco, os idosos, pessoas com doenças que agravam a condição do Covid. Portanto, este tipo de organização, olhando para esta questão concreta da vacinação e percebermos que outro mundo é possível, que outro critério fora do mercado é possível, acho que é ótimo para nós percebermos que outras coisas são possíveis e que podemos reorganizar outras esferas da nossa vivência, nomeadamente a questão do clima, de uma forma diferente fora das questões do mercado. Obrigado. Posso fazer um comentário? Pode, mas deixe-me só acrescentar a pergunta que tenho a certeza que encontram, que é da Tânia Liberato, que nos fala da economia circular.
Cada vez mais temos ouvido falar do conceito de economia circular, que procura reformular a forma como produzimos e pensamos a economia. Gostava de perguntar ao professor Manuel Pereira sobre os eventuais limites desta solução económica do ponto de vista científico, sobretudo no que toca aos limites da reciclagem de certos materiais como os plásticos, mas também as baterias, que quando ultrapassam o seu prazo não têm forma de serem reaproveitadas. Pois, há muitos aspectos, do ponto de vista científico, já agora deixem-me dizer que economia circular como conceito não pode ser, e explico porquê. Porque há uma coisa chamada, segundo o princípio da termodinâmica, há uma coisa chamada irreversibilidade. Eu nunca consigo recuperar 100% de nada. E, portanto, não deveríamos falar em economia circular, se calhar deveríamos falar em economia espiral, quer dizer, o círculo nunca fecha, vai sempre ficando ou mais pequeno, ou, neste caso mais pequeno. Bom, portanto, mas é um conceito prático, nós dizemos economia circular, na esperança de que ao recuperarmos materiais estejamos a reduzir consumos dos próprios materiais e de energia que é necessária para os produzir. E isso é verdade. É muito mais barato do ponto de vista energético reciclar vidro, por exemplo, ou reciclar aço, do que partir das matérias-primas para fazer vidro ou aço. E o mesmo para o plástico. Portanto, hoje... mas o plástico, na economia circular, é muito mais complicado, porque o plástico consumiu tanta energia e é constituído por moléculas que são tão difíceis de quebrar, que reciclar o plástico não é uma coisa óbvia, embora também se faça hoje e também se consiga fazer. Portanto, nós devemos... A reciclagem, em geral, é um dos aspectos importantes a ter em conta para a resolução do nosso problema. Há bocado não falei na reciclagem, devia ter falado, porque é de facto um dos instrumentos que está à disposição. Mas gostava e em relação às baterias, a mesma coisa. Elas podem ser... A tecnologia das baterias está a evoluir muito. E um dos aspectos sobre o qual se está a investigar e para fazer evoluir é precisamente tornar a bateria o mais reciclável possível, se não a bateria ela própria. Para já há uma coisa muito evidente a fazer, quer dizer, eu posso ter, por exemplo, uma bateria de um veículo automóvel, que ao fim de um tempo já não tem as características necessárias para fazer andar o veículo automóvel, mas tem, por exemplo, características suficientes para eu podê-la ter em casa. Portanto, há uma segunda vida à bateria, da mesmíssima bateria, sem fazer mais nada. E ponho em minha casa, combinada com o meu painel fotovoltaico, a armazenar energia de uma forma diferente. Portanto, há esses conceitos, mas também há os conceitos de novas tecnologias que fazem com que as baterias que vão aparecer no futuro também incorporem mais e mais esse aspecto de poderem ser recicladas, ou de serem mais recicladas. Portanto, lá está, a ciência a evoluir e a permitir-nos ter melhores soluções no futuro. Mas eu queria comentar uma coisa que tem que ver também com o que estamos a dizer, só agora que eu falei em reciclagem, mas, portanto, no fundo, há muitos instrumentos possíveis e, a meu ver, eles não são mutuamente exclusivos, quer dizer, nós devemos utilizá-los todos. O problema é tão grande que nós devemos utilizá-los todos para resolver a questão. E, por exemplo, estes instrumentos de mercado que há bocado falávamos, como, por exemplo, a possibilidade da troca, da permuta do direito à emissão, é uma ideia boa. O que foi muito mal utilizada. Foi implementada de uma forma muito hipócrita, porque dá a ilusão de que estamos a fazer muito. Temos agora aqui um bom instrumento, vamos permutar. E depois foi permutada, quer dizer, as pessoas no fundo estavam a trocar nada, estavam a trocar entre si coisíssima nenhuma, não tinham, portanto, a ideia, deixe-me explicar um bocadinho melhor a ideia qual é. A ideia é, há hoje um total de emissões de carbono, nós temos que reduzir essas emissões. E uma maneira simples de dizer é assim, todos reduzem 10%. Bom, era uma forma de fazer, e daqui para o ano tínhamos 10%, todos menos 10%. Mas há uns que vão dizer, eu consigo até facilmente, se tiver alguma compensação, eu consigo até 20 em vez de 10. E há outro que diz, mas eu não tenho, para o ano não consigo fazer 10, só consigo fazer 5. E então, desde que todos baixemos 10, aceita-se a ideia de que os que conseguem mais permutem com os que conseguem menos. Bem, é uma ideia interessante. Só que, e em si não está errada, ela em si vai na boa direção. Agora, se isto depois for mal implementado e sem dentes, para obrigar realmente as emissões a baixar,
é evidente que não vai produzir o seu resultado. Portanto, é um instrumento de mercado, mas é um instrumento de mercado que até hoje tem sido muito mal utilizado. É só isso. Mas a utilização não tem que ver com o instrumento em si. Portanto, acho que nós não devemos matar os instrumentos, eliminá-los, porque até hoje deram mau resultado. Deram mau resultado porque são implementados sem dentes. Era o que eu estava a dizer há bocado em relação aos 2 euros para as viagens de automóvel. É uma boa ideia. Para as viagens de avião. É uma boa ideia. Vai na boa direção, mas não tem dentes nenhuns. 2 euros, que não pesa nada. Nós vamos pagar todos 2 euros muito tranquilos. Vamos ficar a achar, com a consciência tranquila, que podemos agora andar de avião, que até estamos a pagar para as emissões, e no fundo não tem impacto nenhum. Ou muito pouco. Vai na boa direção, mas não tem dentes. Portanto, eu acho que aqui é muito importante, mas não devemos insurgir-nos contra o instrumento. O que devemos dizer, a meu ver, é vão lá aplicar este instrumento bem, de uma forma correta, que é para termos resultados, senão não temos, não é? Professor, tente só acelerar um bocadinho, que ainda temos umas perguntas para realizar. Está bem. Não sei, eu ia explicar uma ideia que eu próprio tive há pouco tempo e que propus ao Sr. Estado da Energia, e que é um instrumento, lá está outra vez um instrumento, eu vou explicar, porque gostava de ter a vossa reação. A ideia que eu tive foi, nós temos que reduzir o consumo de combustíveis, não é? E em todas as atividades, em particular nós próprios, na quantidade de combustível que nós usamos nos nossos transportes todos os dias, nos nossos carros. Bom, e portanto uma ideia podia ser esta. O governo estabelece que nós hoje utilizamos em média gasolina para fazer, gasolina e diesel, para fazer cerca de 10 mil quilómetros por ano, é o número que corresponde em média ao consumo no setor doméstico em Portugal de gasolina, e o governo diz, bom, sim senhor, este ano é 10 mil, para o ano é 5% menos, e para o ano é 5% menos, quer dizer, obrigar-nos de alguma maneira a reduzirmos o nosso consumo de combustível. Como? Qual é o instrumento para uma coisa destas? Um cartão, a emissão de um cartão, uma espécie de cartão de crédito de combustível, e eu não tenho mais do que saber que tenho, em cada ano, só tenho aquela quantidade de combustível. Bom, isso vai-me prejudicar, é claro, há quem utilize o seu carro para fins profissionais, há depois todo o tipo de exceções e dificuldades à aplicação disto. Mas para aqueles de nós que utilizam o carro sobretudo para lazer, para passearem, o saber que tenho todos os anos 5% menos... Mesmo que seja rápido agora. Pronto, mas portanto, esta é uma ideia concreta que pode ter uma expressão imediata, tinha que ter uma decisão política por trás dela, claro, e que nos implicava a nós como cidadãos. Nós precisamos de gastar menos energia do que aquela que gastamos, e, portanto, aqui está uma forma concreta de sermos obrigados, porque a política também tem as medidas políticas também têm este mérito, é que por nós próprios, como estávamos a dizer há bocado, a nossa cultura leva-nos a comprar mais garrafas de Coca-Cola, leva-nos, quer dizer, não nos leva ao comportamento, nós podíamos eliminar por completo a compra de garrafas de Coca-Cola amanhã, já, qualquer de nós, mas não o fazemos. Se tivermos alguém que nos empurre a dizer, olha, você só pode, para o ano só pode fazer 9.500 km no seu carro, e nós começamos a pensar, bom, se calhar tem que andar mais em transportes públicos, se calhar tem que pensar em gerir a minha forma de estar em função dos combustíveis de uma maneira diferente. Pronto, aí está, um conceito. Obrigado, professor. Alice, tenho agora uma questão para ti. Vou-te lançar um desafio, tentar responder à questão em 5 minutos, para ainda dar para fazer uma última ao Nelson. A questão é da Mafalda Borges. Em relação ao encerramento, são 2 questões. Em relação ao encerramento da refinaria de Matosinhos, a Galp garantiu que o aprovisionamento e a distribuição de combustíveis fósseis estavam assegurados. O que coloca a questão, qual é o efeito real do encerramento da central? A segunda questão dentro desta questão é quais são os próximos passos do movimento climático em Portugal, que eu penso que se misturam com esta primeira parte da questão. Obrigado. Obrigada. Desculpem, o meu cérebro já está um bocado a funcionar um bocado a meio gás, mas vou tentar responder. Então, é assim, a greve defende que a refinaria de Matosinhos tinha de ser encerrada de qualquer das formas. Todas as infraestruturas poluentes que emitem dióxido de carbono equivalente têm de ser encerradas.
Não obstante, têm de ser encerradas e isso tem de se realizar e isso tem de se concretizar em uma redução concreta de emissões. O que faz com que de facto este encerramento não tenha tido como resultado o que era pretendido. Não obstante, sim, as infraestruturas têm de encerrar, as infraestruturas poluentes. Não, os trabalhadores não têm culpa de trabalharem em setores poluentes da sociedade e precisam de ser requalificados. Mas pronto, acho que muito sucintamente esta é a opinião que a greve tem sobre este assunto. Também podem ver artigos no nosso site sobre isto. Sobre próximos passos, que pronto, tentei guardar mais tempo para isso, que é mais giro. Então, temos a greve de 19 de março e em que o tema liga muito bem com a conversa que nós estávamos a ter há bocado, chamado precisamente não queremos mais promessas vazias, a nível internacional, como já disse. Em Portugal e em Lisboa, agora pronto, estamos a falar para a FCSH, em Lisboa vamos ter uma manifestação que vai partir, uma manifestação higiênica, vai partir da Praça José Fontana às 4h30 e vai chegar ao Martim Moniz às 5h30, onde no Martim Moniz teremos vários concertos, teremos também o relógio do Climate Clock que falava há pouco, e vamos ter uma pequena exposição do que é que significa a crise climática e também vamos ter rondas de debates para falar sobre o que é que vem a seguir. E agora, pronto, posso já introduzir um bocado desses debates que vão acontecer. Temos, por um lado, a campanha Empregos para o Clima, que vai continuar a produzir o seu trabalho. Neste momento saiu o novo relatório e agora também vamos continuar a fazer ações sobre as medidas de empregos para o clima. Recomendo muito que leiam, é muito interessante. Depois temos, a greve também vai fazer mais ações, mas ainda não estão com datas confirmadas. Sei que também vão haver outras ações giras e organizadas por outros grupos que não a greve climática estudantil. E se calhar também pode responder um bocado. Alguém fez uma pergunta há pouco sobre ser a população mais jovem que estava mais mobilizada em torno deste tema. Eu acho que em geral, quando nós vemos grandes manifestações dos últimos anos, vimos normalmente populações mais jovens, a população mais jovem, isso não significa que não se tenha mobilizado muita gente de faixas etárias mais superiores. Neste caso, houve uma manifestação onde tivemos vários sindicatos a participar. Neste momento também estamos a trabalhar com sindicatos para o projeto Climaticamente Falando, que é um projeto onde estamos a ir dar muitas palestras a escolas e a universidades, portanto se nos quiserem convidar para dar uma palestra, estamos aqui, aproveito para vender o meu peixe. E um dos sindicatos que temos como parceria, que pode ser muito interessante ouvirem para falarmos mais sobre isto, é precisamente o CIAP, que é o Sindicato de Indústrias, Energias e Águas de Portugal, que era o sindicato dos trabalhadores da Central Termoelétrica de Sines. E por último, temos, mas não de todo menos importante, neste momento temos o Acordo de Glasgow, que é uma iniciativa que está a ser liderada que está a ser lançada por várias organizações do movimento por justiça climática por todo o mundo. Temos cerca de 130 organizações de cerca de 50 países diferentes de todos os continentes nesta iniciativa, neste momento. Isto foi lançado o ano passado numa conferência do Y2020 em Bruxelas e neste momento temos vindo a ter cada vez mais organizações interessadas. Podem ver ao site, chama-se Glasgow Agreement. Temos um acordo que fizemos entre as organizações, que é um compromisso climático dos povos, e temos também uma definição de justiça climática muito mais composta do que aquelas têm sido produzidas até hoje, e neste momento estamos num processo, tanto a nível internacional como a nível nacional, de construir inventários sobre as maiores emissões de gases com efeito de estufa. Porque o que acontecia até o dia de hoje era que nós tínhamos as informações sobre quais eram os setores poluentes, só que essa informação estava agregada, ou seja, em vez de dizer, por exemplo, o nome das infraestruturas, dizia energia, X% das emissões, edifícios, X% das emissões. Pronto, o que este inventário vai fazer é desagregar esta informação, dizendo quem é que são os responsáveis, o que faz com que um plano seja muito mais acionável, e posteriormente teremos uma agenda climática onde, com vários grupos, olhando para este inventário, definiremos prioridades de cortes e iremos atuar sobre eles, mas isto é tanto a nível nacional como internacional, e o objetivo é haver sempre cooperação e sempre solidariedade entre as várias organizações dos vários países. E acho que é isto.
Ok, obrigada, Alice. Nelson, em 5 minutinhos, passará uma efetiva intervenção climática pelo trabalho conjunto dos órgãos políticos com associações ou grupos, como a greve climática? Bem, eu li essa pergunta e também li outra que acabou por ainda não ser colocada, também vou responder. A questão, muito rapidamente, a questão do offset carbónico. Nós colocamos isso no mesmo grau das soluções de mercado, que é, em vez de uma empresa ou de uma economia mudar de vida, planta ou compra uma terra noutro país para fazer florestação. Isso não é mudar de vida. Depois há um incêndio nessa floresta e perde-se todo o reequilíbrio de carbono que supostamente deveria existir. Sobre a questão de local, bem, as alterações climáticas são um processo tão gigantesco e tão séculos no globo que a sua solução só pode passar por uma ação concertada a nível internacional. Por exemplo, não querendo baixar as exigências sobre o nosso país, Portugal, apesar de tudo, é muito insignificante na resposta climática, se começarmos a olhar para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia e por aí fora. E mesmo para o Brasil, que tem os grandes consumidores de carbono. E, portanto, a escala micro é muito importante também, mas não tem a capacidade suficiente para alterar as coisas como estão. Mas não as desprezamos, porque nós consideramos que é essencial que o micro também exista. Aliás, nós, se formos para a energia, nós defendemos que exista a descentralização da produção energética. A produção energética, historicamente, é uma produção centralizada, obviamente por questões técnicas tinha que ser na altura, por questões de segurança da rede, tudo isso, mas simplificando. É também, continua a ser ainda também, porque é muito fácil para uma empresa ser dona de uma grande barragem, de uma grande central de painéis fotovoltaicos, como vai ser na Torre Bela. O que nós precisamos neste momento é de readaptar a produção energética para as necessidades das pessoas. E nós consideramos, por exemplo, os telhados são uma excelente forma. Não que cada casa valha por si, porque há muitas condicionantes, mas os edifícios públicos, os grandes pavilhões públicos e também casas das pessoas devem ser integradas numa rede, bairro a bairro, ou dependendo da circunstância, e de forma cooperativa poderem gerar a energia para o seu bairro, fotovoltaica, para o seu bairro, e eventualmente para o bairro ao lado. Obviamente, a segurança na rede, a distribuição, isso tem que estar sempre garantido. Mas são novas formas que nós podemos garantir. Isso é micro. Fazer uma cooperativa de produção energética é uma reorganização micro muito importante. E também o micro mostra-nos que há outras soluções de viver as coisas do que como nós estamos habituados no negócio como habitual. E, portanto, acho que a parte micro é muito importante. Acho que os partidos políticos, e no caso a Assembleia da República, têm que estar também abertas a isso. Nós fazemos sempre isso, vamos, dentro das nossas limitações, vamos visitar, ainda mais agora, vamos visitar projetos que conhecemos ou que sabemos, porque há muita coisa no nível energético, não há assim tanto em Portugal, mas nos projetos de recuperação e restauro de ecossistemas, as ONGs têm grandes projetos sobre isso e, portanto, é um bom exemplo. Nós precisamos de mais assumidores de carbono, sejam na terra, florestas, o que seja em mar, as pradarias marinhas, os sapais, tudo mais. Em mar, isso não é bem mar, é na costa. Portanto, acho que isso é uma questão muito positiva. Mas acho que esta é a última vez que vou falar, portanto, queria falar também um pouquinho só sobre democracia e como nós construímos o nosso futuro. Nós temos que. A democracia é mesmo isto, é uma casa comum que nós construímos para chegar a um objetivo, ou podemos considerar objetivos distintos. E nos últimos anos, o campo político tem sido sempre um campo de batalha, tem crescentemente de Nelson, ódios. tem que acelerar. Ok, de ódios e tudo mais. Eu acho que este debate foi muito bom, porque podemos estar a discordar em algumas coisas. Apesar de termos o mesmo objetivo, que é a neutralidade climática, podemos discordar e falar de como é que lá chegamos por caminhos diferentes. Eu acho que isso é uma lição que nós temos, que nós podemos discordar até muitas vezes dos objetivos, desde que se eles enquadrem nos direitos humanos, obviamente. Podemos discordar no caminho, mas essa é a forma que nós, enquanto sociedade, temos para resolver os nossos problemas. Eu acho que este debate foi excelente e, obviamente, espero que continuem também com outros temas para podermos chegar a um melhor futuro para esta casa comum que é a humanidade. Obrigado.
Obrigado, Nelson, obrigado, Manuel, e obrigado, Alice, por terem estado aqui connosco. De facto, o debate foi muito interessante, foi muito plural, embora houvesse alguma discórdia, é isso que faz um debate, que torna um debate democrático, não é verdade? Em nome do NECPRI, queria agradecer-vos a todos, aos nossos oradores e aos nossos participantes por terem estado a assistir a este evento. E é isso, obrigado e talvez nos vejamos na próxima vez. Obrigado a todos. Obrigada. Atenção. Boa noite. E boas noites. Até à próxima.